Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo desta quinta-feira. Quinta-feira essa, meu amigo torcedor vascaíno, que mais do que nunca a contagem regressiva para o término da janela de transferências se inicia. Não apenas para o fim da janela de transferências, como também para o fim da janela de inscrição para a Copa do Brasil. Porque se o Vasco quer ter reforços para a próxima fase da competição, precisará inscrever até a próxima terça-feira jogadores. E a gente, é claro, vai falar sobre isso aqui com vocês, até porque a expectativa é que amanhã Jean Menezes chegue ao Vasco da Gama, chegue ao Rio de Janeiro para assinar esse contrato, e o Vasco precisa correr para regularizar o atleta, para ter o jogador já na próxima quinta à disposição do técnico Rafael Paiva. Além disso, a gente também vai falar sobre muitas outras novidades. Teve Edmundo confirmando que o Vasco buscou a contratação do zagueiro Sérgio Ramos. Tem também novidades com relação à folha salarial do Vasco da Gama e os tantos erros feitos pela antiga gestão da 777 no nosso Cruz Maltino. E falar também sobre uma grande polêmica que aconteceu na noite de ontem. E a gente traz essa informação aqui a vocês. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aqui no nosso canal e ainda não é um inscrito, vem agora mesmo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco, né? Você que está aí à procura de um canal que fale de Vasco da Gama, traga as últimas novidades do seu clube do coração, porém ainda não achou, fique no vídeo. Caso curta o nosso conteúdo, caso goste da nossa maneira de deixar você aí muito bem informado, não saia sem se inscrever. Além disso, você principalmente que já está aqui diariamente, já curte o nosso vídeo, já nos assiste, mas ainda não é um inscrito, se inscreva aí, pois a sua inscrição é de suma importância para o nosso crescimento. Talvez você possa achar que é só uma bobeira, não vale a pena, é só mais um, mas não é assim. Muito pelo contrário, sem a sua inscrição não iremos a lugar algum aqui dentro da plataforma. Show de bola, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente, né, este Fala Gigante com vocês, falando sobre o que rolou ontem. Ontem tivemos esse show aí no Espaço Hall, né? Uma casa de shows aqui na cidade do Rio de Janeiro. Muitos vascaínos estiveram presentes, a casa ficou completamente lotada. Para quem não sabe, o Espaço Hall é um antigo... Caraca, esqueci o nome. Mas é um antigo... Ali é a antiga casa de festa que tinha na Barra da Tijuca. Muito famosa, gigantesca. Virou agora o Espaço Hall. No caso, eu lembrei aqui, Barra Music. Então, assim, é uma casa de show muito famosa. Sempre foi uma casa de show muito famosa e lotou. Então, o Vasco, ele marca um show, uma casa de show gigantesca, transmite esse show na Vasco TV, convida grandes ídolos e, automaticamente, tudo que iria acontecer lá iria passar, iria resvalar em todo o Brasil. Por exemplo, ontem, no momento que a Isa, ela entra no palco, o ex-namorado dela, ex-marido, ele é xingado, que hoje é pai do filho dela por conta de problemas que aconteceram. Então, assim... Tudo que rolou ontem iria engajar. Isso engajou durante toda essa manhã no Twitter. E aí ontem também tivemos a participação de um humorista. No caso, o humorista Rafael Cunha foi convidado para fazer uma participação no show ontem, que rolou na noite, né, no Espaço Hall. Mas durante esse show, durante a participação de Rafael Cunha, ele falou isso daí. Vai aparecer na imagem a vocês. Aí hoje a gente tá com o Léo Pelé. Oh, meu Deus, eu me arrepio todinho. Oh, meu Deus. Isso é difícil. Contratamos o Pelé errado. Faz isso não, é foda, é difícil. Rapaz, é difícil, bicho. Acho que olharam, não é Pelé, não, o cabo é bom. Mas faz parte da vida. Bom, já já a gente tem De La Cruz pra você que tá ligado aqui na Vasco TV. Então, assim, ele de fato ridiculariza o zagueiro Léo, né? E aí eu vou abrir um grande parênteses aqui, já falando sobre o Léo. O Léo é um zagueiro ruim? Pra mim, não. O Léo é um zagueiro craque? Pra mim também não. Mas o Léo é o pior zagueiro que passou na história do clube de regatas Vasco da Gama, como eu tô vendo muitas pessoas falarem. Muito longe disso.
muito longe disso. Eu não vou citar nomes aqui porque eu acho até um desrespeito com outros profissionais, que eu não preciso ficar criticando aqui, até porque já passaram pelo Vasco. Mas o Léo passa longe de ser o pior zagueiro da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. E o Léo, ele é, de uma história recente, meu amigo, um dos melhores, tá? Vou te falar. Da história recente, diante de tudo que a gente já viu, tecnicamente, o Léo é um dos melhores. Qual o grande problema do Léo? Eu acho que isso ele tem que ser um ponto em comum em todo torcedor vascaíno. O Léo não é um zagueiro ruim, mas animicamente, emocionalmente, mentalmente, o Léo é um zagueiro limitado. O Léo é um jogador que ele vai do 100 ao 1 muito rápido. O Léo é um atleta que faz alguns lances que a gente olha e se encanta e fala, caraca, temos um grande jogador, como no ano passado ali naquele primeiro semestre a gente pensou que tinha de fato, e a gente bateu na tecla e falou, o Léo é um baita de um zagueiro, mas o Léo faz lances de jogador nota 1, como aconteceu nesse último domingo. Eu não falo nem do gol perdido, porque ele não tem essa função de fazer gols, mas falo do erro defensivo, onde o Bolacê janta ele dentro da área, o erro contra o Bragantino e vários outros que aconteceram. Então é nítido. O problema do Léo não é o problema, perdão, do Léo não é técnico, não é tático, não é de ser um bom jogador ou um jogador ruim. É mental. E ponto. Eu acho que a gente tem que entender isso. Inclusive, na minha opinião, mesmo diante de críticas hoje, a zaga do Vasco da Gama, caso o Vasco queira ser um time propositivo, um time que tenha a bola no pé, um time que goste de jogar comandando os 90 minutos, já que não temos outros zagueiros, esse atleta tem que ser o Léo ao lado do João Vitor. Se o Vasco quer ser um time propositivo, esquece Maicon no sistema defensivo. Que o Maicon é ruim? Não. Característica de jogo. A característica do Léo é uma, a característica do Maicon é outra. O Maicon é esse jogador de jogada aérea, o Maicon é esse jogador de embate físico, o Maicon é esse jogador líder, suportar pressão. O Maicon é esse atleta que contra o Criciúma, se tivesse desde o início, dificilmente teríamos aqueles gols sofridos. Dificilmente. Mas são características de jogo. Características de jogo. Mas ontem essa fala muito infeliz aconteceu. E sim, já estão começando a pegar no pé do Léo. É um craque de bola? Não. Mas já está começando a virar uma palhaçada que a torcida do Vasco está fazendo com o zagueiro Léo. Tá virando uma palhaçada. Ver São Januário todo vaiar, me desculpe. Eu sei que você, torcedor vascaíno, tem o direito de fazer o que quiser. Mas as vaias feitas a favor do Léo Pelé, ou contra o Léo Pelé, melhor dizendo, no jogo, contra o Red Bragantino, meu amigo, assim, não tá maneiro. Não tá legal. Quer vaiar? Deixa no intervalo. Porque isso prejudica o próprio Vasco. E acho que o pessoal não tá começando a entender que o Léo é um ativo do Vasco. E ponto. Quer xingar? Xinga no intervalo. E eu nem gosto que xinguem, porque já vai estar começando a atacar o CPF do cara e não o CNPJ. Mas o torcedor tem razão em tudo que faz. Eu tenho esse pensamento. Agora já tá começando a ficar demais. E aí ontem, num show feito pelo Vasco, para o torcedor vascaíno, um humorista convidado pelo Vasco utiliza desse momento para criticar um ativo do Vasco, aí é perder a noção total do tempo, espaço, perder a noção total ali do que tem que ser feito. Assim, ridícula a cena do senhor. Eu já havia visto isso ontem, mas eu falei, cara, eu não vou falar, que a gente falando aqui, a gente sabe que chega a muitas pessoas, um vídeo nosso tem um alcance médio de 20 mil pessoas, eu não quero ficar espalhando ainda mais, eu não quero ser daquela prática do cancelamento, eu não quero cancelar o humorista. Ele errou, eu tenho certeza que ele sabe que errou, não vai ser eu que vou apontar o dedo e vai criticar ele. Mas, cara, tá todo mundo falando e o Vasco acabou de se posicionar. O Vasco, através de uma nota, ele diz sobre o episódio envolvendo a participação do humorista Rafael Cunha no show. Vamos todos cantar de coração na noite de ontem. Esclarecemos que tão logo acabou a participação de Rafael Cunha no espetáculo. Procuramos um comediante que prontamente reconheceu o erro em sua fala e se comprometeu a fazer uma retratação pública, que ocorreu no dia de hoje. O Vasco da Gama reitera que não compactua com a fala do humorista e que apoia incondicionalmente o zagueiro Léo, assim como todos seus atletas e colaboradores. E era sim isso que deveria ser feito. Se era para ser humor, infelizmente as falas do Léo não tiveram graça nenhuma. Acho que ridicularizar um atleta que veste a camisa do Vasco da Gama não é legal. Ah, era papo de torcedor. Me desculpe, caguei que era papo de torcedor. Se é papo de torcedor, vai pro bar, o lugar que seja, pra porta do estádio e vai trocar papo com o torcedor. Ontem você estava num palco, no caso o senhor comediante Rafael Cunha, estava num palco representando a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, infelizmente, foi um papelão que de fato aconteceu.
não se adequou aos planos, passou dos limites no espaço hall e fez com que o Vasco tivesse que fazer, né, no caso, essa nota oficial aí pela parte da tarde desta quinta-feira. Mas enfim, seguir as cenas aí dos próximos capítulos, algo chato aconteceu. Sigo confiando no Léo, mesmo diante de todas as limitações, mesmo me irritando muito com o zagueiro, como a gente falou com vocês no domingo. A gente tem que criticar sim, não vamos passar a mão na cabeça de ninguém, mas acho que já está começando a passar dos limites essa crítica ao zagueiro. Falando em nota do Vasco, hoje o Vasco da Gama também se posicionou, confirmando o empréstimo do Serginho. O Vasco da Gama informou através de suas redes sociais que acertou o empréstimo do atacante Serginho ao Criciúma até o fim da temporada. O Vasco, inclusive, desejou boa sorte ao atleta, que passou pelo Vasco de junho de 2023 até agora, né, agosto de 2024, atuou em 16 jogos e marcou apenas 2 gols. Falamos agora de Léo. Falamos agora de Serginho. O Vasco, mais do que nunca, vendo a situação do Léo como jogador que, mesmo diante de tantas críticas, ainda é o titular. E vendo a situação do Serginho, que é o nome de estar de saída, o Vasco é um clube que hoje ele passa por esse processo de reformulação. Sai Serginho para vir outro. Esse outro tende a ser um nome exatamente para ser o titular, deixar o Léo um pouquinho fora. O Vasco precisa trazer reforços. E aí ontem tivemos aí a informação que o Edmundo é alguém que está participando muito, não de uma forma ativa, mas alguém que está ali nessa gestão do Pedrinho e às vezes tem falado algo que rola dentro das quatro linhas ali, dentro, né, dos bastidores de São Januário. E assim como o Pedrinho buscou o André Ramalho e não conseguiu, assim como o Pedrinho buscou o Pepe, que se aposentou, também não conseguiu, assim como o Pedrinho vem buscando alguns outros nomes, como por exemplo o atacante Michael, Pedrinho tentou também a contratação do Sérgio Ramos. Edmundo confirmou que o Pedrinho buscou sim a contratação do zagueiro, que tem passagens por Real Madrid, Sevilha e alguns outros clubes. Defensor de 38 anos de idade, ele ficou livre no mercado. Houve um contato inicial para conhecer, as condições de negociação e a vontade do zagueiro, mas de acordo com informações, o craque e zagueiro espanhol, devido ao alto salário exigido, acabou se afastando do Vasco da Gama. Nenhuma negociação sequer foi iniciada. Ele ainda, mesmo sem conseguir encontrar um novo clube, né, quer receber esses 2 milhões de reais por mês e segue aí o Vasco da Gama de olho e o jogador querendo aí receber esse valor. Informações do Edmundo foi a seguinte, ó. Nós falamos com o empresário do Marcelo, que é o mesmo empresário, né, no caso do Sérgio, sobre a vinda do Sérgio Ramos. Mas ele pediu um salário muito alto que infelizmente não está dentro do orçamento do Vasco. Se fosse em real, até daria. O problema é que ele pede X mil euros. Isso fica 6 vezes maior e inviável. O atleta tem mercado, embora tenha jogado uma temporada muito ruim pelo Sevilla. Então realmente é esse salário aí na casa de quase 2 milhões de reais, o valor que o Sérgio Ramos pediu para fechar com o Vasco da Gama. Um valor assim, de fato, meu amigo torcedor, completamente alto para os padrões do nosso Cruz Maltino. É um salário aí que a Arábia Saudita, que a MLS pagam, né? E infelizmente o Vasco da Gama não tem condições de pagar. Eu vou ser sincero, eu gosto muito do nome. Se o Sérgio Ramos resolver diminuir um pouquinho desse valor para fechar com o Vasco, acho que seria legal. Seria legal porque é um jogador de renome internacional, é um atleta aí com passagem por vários clubes do mundo, né? Um atleta assim. Atletas como o Sérgio Ramos, na minha opinião, eles se pagam pela visibilidade que o Vasco ganha. Pode parecer um salário alto, 2 milhões, 1,5 milhão, caso ele venha abaixar a pedida, 1 milhão de reais, pode ser sim. Mas uma visibilidade que o Vasco da Gama ganha com a figura do Sérgio Ramos, é a internacionalização da marca que o Vasco ganha com a figura do Sérgio Ramos, que não ganharia com qualquer outro reforço. Hoje, na minha opinião, o Sérgio Ramos, por exemplo, é um atleta de renome internacionalmente maior do que o próprio Coutinho, do que o próprio Payet. Então, assim, é algo que o Vasco ganharia tendo esse zagueiro no elenco, que dificilmente ganharia com outro atleta. Mas o Vasco precisa ir ao mercado, precisa contratar, precisa trazer reforços. Tivemos a informação que terça-feira que vem fecha o período de inscrição para os jogos das quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que o Vasco na quinta enfrenta a equipe do Atlético Paranaense, então precisa sim correr contra o tempo, principalmente para inscrever o Jean Menezes, zagueiro que está chegando aí, esse atacante, chileno, está chegando aí amanhã para assinar contrato com o Vasco, e caso algum outro nome chegue, o Vasco da Gama também precisará correr para ser o atleta, inscrito. E o Vasco hoje também vem sofrendo com isso, que é exatamente a questão de contratar. Pedreiro deu uma entrevista agora na sede da CBF, no sorteio que ocorreu, falando muito sobre essa situação, né, envolvendo reforços. Hoje, o problema financeiro que o Vasco da Gama vem enfrentando conta de uma herança maldita deixada, assim, pelo grupo norte-americano.
A gente pode citar várias heranças malditas, né, deixadas pela 777. Herança de mentalidade, uma herança maldita de estrutura que não melhorou, uma herança maldita de um contrato fajuto assinado entre as partes, uma herança maldita de problemas com o clube, ou seja, com a associação Vasco da Gama. Mas a herança maldita que eu quero falar é a folha superfaturada que a 777 deixou ao Vasco. Isso é um ponto importante que a gente tem que falar aqui a vocês. Assim que o contrato entre Vasco e 777 foi assinado, uma das cláusulas contratuais colocadas no contrato pelo Vasco para que o grupo norte-americano assinasse indicava que seria necessário que o Vasco chegasse aí nesse ano de 24 com uma folha salarial que estivesse entre as 5 maiores do país. O Vasco hoje tem as 5 maiores folhas salariais do país. Só que o grande problema é que eles superfaturaram os contratos para que o Vasco tivesse essa folha, sem merecimento algum, para que os atletas recebessem valores tão exorbitantes. Um dos casos, por exemplo, é o do Galdamez, jogador que recebe 500 mil reais por mês e o Vasco não está encontrando um novo clube. Serginho, 550 mil reais por mês, que o Vasco demorou para achar um novo clube para o atleta. Rossi, Zé Gabriel, Prached, muitos atletas vêm ao Vasco da Gama hoje, que vieram ao Vasco da Gama, recebem muito. Por exemplo, o João Vitor tem um salário de quase 1 milhão de reais por mês. É um bom zagueiro? É. Mas será que realmente vale 1 milhão por mês? Acho que não, né? Mas é o salário que ele paga. E o Vasco paga a ele. E aí a gente teve agora, no caso ontem, né, uma informação aí que confirma mais do que nunca como foi de fato superfaturada essa folha do Vasco. O Cleiton, ele fechou com o Vasco da Gama por um valor de 19 milhões de reais pagos pelo Cruz Maltino ao Casa Pia, antigo clube dele. Cleiton não jogou aqui. E o Vasco, no meio do ano, ele buscou um novo clube para o Cleiton. Olha que loucura. Dentre os clubes que o Vasco da Gama estava conversando, um deles foi o próprio Casa Pia, onde o Cleiton brilhou. Se interessou, iniciou as conversas, mas travou. Sabe por que o negócio não andou com o Casa Pia? Porque o salário que o Cleiton recebia no Vasco da Gama era 7,5 vezes maior do que o salário que o Cleiton recebia no Casa Pia 6 meses antes do meio do ano. Ou seja, no início de 2024, antes de fechar com o Vasco. O Vasco pagou ao Cleiton um salário 7,5 vezes maior do que ele recebia no Casa Pia. 7,5 vezes maior. A informação é que até a equipe portuguesa ficou perplexa quando soube do valor que o Cleiton recebia. E aí eu te pergunto, por que essa palhaçada? Por que a 777 fez isso? Porque o senhor Lúcio Barbosa, a senhora que era diretora financeira, a CFO Cátia dos Santos, fizeram isso com o Vasco. Cadê o senhor Alexandre Matos? Meu amigo, se fizerem uma CPI no Clube de Regatas Vasco da Gama, me desculpe te falar, não sobra um. Muito estranho esse salário de 7,5 vezes maior do que o Cleiton recebia no Casa Pia aqui no Vasco da Gama. Mas o próprio Pedrinho diz, né? A folha é superfaturada, o orçamento não é compatível com as receitas. Os jogadores, dentro da avaliação esportiva, que precisariam encontrar outros caminhos, não são fáceis de serem diluídos. Os valores são muito altos, outros clubes não querem pagar. O valor é desproporcional ao rendimento. A folha hoje do Vasco, 17 milhões de reais. A uso de comparação, a folha do Vasco da Gama, em 2022, na Série B do Campeonato Brasileiro, foi de 6 milhões. A folha do Vasco da Gama hoje é 3 vezes maior do que daquele elenco da Série B. 3 vezes maior. E me desculpe, fica esse questionamento. Será que o elenco do Vasco hoje é 3 vezes melhor do que aquele elenco do Vasco na Série B? Que tinha Peck, Marlon Gomes, Andrei. Será que é 3 vezes pior Yuri Lara? Meu amigo, eu não sei não. Assim, sinceramente, muita loucura. As heranças malditas deixadas pelo Vasco da 777 Partners. Que bom que eles foram embora, mas infelizmente é muito louco, né? Muito doido o que aconteceu aí no nosso Cruz Maltino nesse período da 777 Partners. E aí, meu amigo torcedor vascaíno, só para fechar o vídeo, a gente acaba de ter uma informação, né? A gente falou do Léo agora. E os atletas do Vasco da Gama têm um gesto muito legal, se manifestaram. Pomita, Matheus Cocão, Verrete, Lucas Piton, Eric Marcos, Souza, o volante, Pablo Galdamez, Leandrinho, quase todos, né? Se não todos. Jair, João Vitor, o zagueiro, Juan Esforça, David, Robert Rojas. Meu amigo, todos os jogadores, Maicon, Pablo Verrete, Paulo Henrique, Léo Jardim, todos os atletas do Vasco da Gama se manifestaram nas redes sociais com a seguinte frase: respeitamos todos os tipos de brincadeiras, desde que a mesma seja engraçada para os dois lados.
Acreditamos que o episódio ocorrido ontem, na festa de aniversário do Vasco, seja uma atitude oportunista por parte do humorista Rafael Cunha, logo uma pessoa que se diz vascaíno. Tenha mais respeito pelo próximo, ainda mais com um atleta que representa o nosso clube. Juntos somos mais fortes, fechados com o Léo. Tá aí. Fechado com o Léo. Também tô fechado. Acho que tudo tem limite. E a brincadeira ontem do senhor Rafael Cunha passou completamente de qualquer um. A gente fica por aqui. Vamos que vamos. Se inscrevam, volta a repetir, se curtiu o vídeo. Chegando aqui pela primeira vez, ficou até o final. Não saia se inscrever e ajudar aí o nosso canal. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.